Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal TDC Projetos. Galera, essa daqui é a última aula sobre assuntos de mecânica. Antes de começar aqui a falar do assunto, eu queria pedir desculpas a vocês pela falta de aulas, tá? Foi devido a um problema técnico no meu computador e também aos feriados, tá ok? Bom, mas então vamos começar aqui a falar sobre os últimos assuntos de mecânica. Galera, quando nos referimos a mecânica, existem diversos movimentos, tá? Mas na mecânica da robótica, a gente tem dois principais movimentos, tá bom? Na mecânica robótica, temos dois principais movimentos, tipos de movimentos, sendo eles o movimento infinito e o movimento finito. Quando eu falo de movimento infinito, eu não estou dizendo uma coisa que vai se mover para sempre. Não é esse o sentido da coisa que eu estou querendo falar. A maneira de infinito é querendo dizer que uma coisa ela vai girar, tá? E não vai ter nada ali que vai interromper o seu giro. Ou seja, ela vai concluir a rotação de 360 graus. Tá bom? E temos também o movimento finito, que é o contrário do movimento infinito. O movimento finito, o movimento de uma roda, por exemplo. Digamos que essa roda ela tem uma trava, tá? Essa roda ela gira 60 graus e trava nos 60 graus. Ela não concluiu a rotação de 360 graus. Então, esse movimento ele é finito, tá bom? É uma diferença básica entre finito e infinito. Agora a gente vai conhecer um pouco mais de cada um desses movimentos, tá bom? Vamos começar pelo movimento infinito. O movimento infinito pode ser definido pela sequência de movimentos em um eixo ou engrenagem. Usamos o termo de infinito para informar que o ciclo de voltas dada por determinado objeto não sofre nenhum tipo de dificuldade para realizar. Ou seja, quando eu falo aqui que um determinado ciclo de voltas é dado por um objeto e ele não sofre nenhum tipo de dificuldade, ou seja, digamos que eu vou dar uma volta em uma roda. Quando eu chego quase na metade da volta, ela trava. A roda trava e não mexe mais. Ela consegue voltar, mas não consegue prosseguir. Então esse é um movimento finito. Mas se eu girar a roda e ela conseguir dar uma volta completa de 360 graus, vai ser um movimento infinito. Tá bom? Não sofre nenhum tipo de dificuldade em realizar o ciclo vicioso, que eu falei ainda agora das voltas de 360 graus. Por exemplo, temos um motor a combustão. O motor a combustão, pessoal, pode ser o motor da sua moto, o motor do seu carro, todos têm o mesmo princípio, tá bom? Onde o pistão deslocador se move em um ciclo vicioso, sem que haja algo para interromper sua sequência de movimentos. Dentro do motor a combustão, pessoal, tem um pistão, tá? Tem uma peça chamada virabrequim. Essa peça virabrequim, ela se movimenta em um ciclo de rotação de 360 graus, tá? E toda vida que ela completa uma volta, o pistão deslocador sobe e desce, tá? Então isso é um ciclo vicioso, pois a cada volta de 360 graus, esse pistão ele vai subir e vai descer. Quando ele sobe, ele comprime combustível mais oxigênio, tá? Daí temos a vela. A vela então solta seu feixe de fogo ou de faísca e faz com que o combustível mais o oxigênio entre em combustão. Quando o combustível mais oxigênio entra em combustão, acontece uma pequena explosão dentro da câmara do pistão, fazendo com que o pistão desça. Depois o sistema sobe de novo, acontece outra explosão, ele desce de novo, isso cria um ciclo vicioso. Tá legal? Faz apenas uma explicação, tá, de como funcionam os motores a combustão. No próximo slide aqui, pessoal, temos um exemplo do motor a combustão. Eu tenho aqui uma imagem GIF, tá, de um motor. A gente que vê como é por dentro do motor.
vou explicar cada uma das partes que está se movimentando para vocês entenderem mais o movimento infinito, tá bom? Essa peça aqui, pessoal, eu vou mudar aqui minha caneta. Essa peça aqui, ela é o chamado de virabrequim, tá? Esse virabrequim, ele é ligado diretamente na roda do seu carro, no eixo do seu carro, e ele que faz girar as rodas, ou no sistema de engrenagens que é mais frequente, tá bom? Quando a gente liga o nosso carro, tem um motorzinho lá dentro que dá partida nesse movimento. Uma vez que ele começa a girar, enquanto tiver combustível dentro do carro, ele vai continuar girando, tá bom? Quando ele começa a girar, tem essa válvula aqui, ó, que ela abre, entra combustível aqui para dentro, ele gira, joga o combustível passa por aqui, ó, entra dentro da câmara, o pistão sobe com esse combustível mais oxigênio, comprime ele, e a nossa vela, aqui ó, a nossa vela, ela solta um feixe de faísca. Esse feixe de faísca, ele é o suficiente para exercer uma pequena explosão dentro do motor, forçando com que o pistão deslocador, que é essa peça aqui, desça em alta velocidade e movimente o virabrequim autônomo, tá? De forma que quando o pistão desce, o virabrequim ele se move, tá bom? E assim cria o ciclo vicioso. A ligação entre o virabrequim e o pistão é feita através desta haste, tá? Que está ligando o pistão com o virabrequim. Esta haste ela é chamada de biela, tá? Agora você pode me perguntar, por que no virabrequim ele é incompleto? Ele tem uma parte que é maior do que a outra. Bom, é muito simples. O pistão mais a biela tem um determinado peso, certo? Se eu usasse um círculo completo, o motor ele ia vibrar muito e iria quebrar todo o carro. Então os engenheiros pensaram o seguinte: eu tenho, digamos que tem um pistão mais a biela de 5 kg. Então eu tiro metade do círculo que corresponde a 5 kg. E nesse local eu prendo a biela e o pistão. E assim deu certo. Ou seja, este outro peso aqui, que tem essa outra parte, era para compensar o peso total da biela. Tá bom? Depois que tudo explode, sai pelo escapamento e vai para a atmosfera. Legal? Espero que você tenha entendido aqui esse conceito. Tá bom, pessoal? No próximo slide vemos outro exemplo de movimento de ciclo infinito. Aqui temos uma mão, tá? Uma mão robótica. E ela funciona da seguinte maneira. Aqui, ó, podemos ver que tem uma manivela. Então tem uma pessoa girando esta manivela aqui, certo? Ao girar esta manivela, tem um sistema de engrenagens aqui dentro, ó, que faz com que movimentem este eixo, que tem esses determinados variações de, eu não sei como se chama isso aqui direito, mas tem esses negocinhos aqui, não sei qual o nome disso daqui, me perdoe. Ao movimentar esses negocinhos, eles estão de determinada forma que quando um se opõe a bater aqui, ó, vai levantar o dedo, tá? Vai levantar um dos dedos da mão. Mas enquanto um dos dedos levanta, outro baixa, tá? Então o construtor dessa mão fez uma configuração com esses blocos aqui, essas pequenas hastes que estão em movimento. Com isso, faz o movimento aí dos dedos. Isso acontece também para o dedo indicador aqui, ó, tá? Funciona também da mesma maneira. O movimento finito, pessoal, é o contrário do movimento infinito. O movimento finito ele é mais fácil, tá, de certa maneira, de entender do que o movimento infinito, tá? Na verdade, os dois são muito fáceis de se entender, tá? Eu acho que com essa aula aqui você entende. O movimento finito, ao contrário do movimento infinito, ele não consegue manter um ciclo de giro de 360 graus, ou seja, 360 graus é uma volta completa.
Este tipo de movimento é caracterizado por uma simples definição, que é quando o movimento é interrompido por algo e ele não consegue concluir. Então é um ciclo finito, que nunca pode ser de 360 graus. Ou seja, pessoal, no ciclo finito, vocês têm que se lembrar de uma coisa: nunca, jamais, um ciclo finito ele terá 360 graus. Nunca ele terá. Ele pode ter 359, mas não é um ciclo infinito, porque ele não tem uns 360 graus. Ele pode ter 180? Pode, mas não é um ciclo infinito. Agora, se ele tiver 360 graus, aí ele é um ciclo infinito, porque o motor ele conseguiu manter esse ciclo de 360 graus, tá bom? Como por exemplo, o microservomotor. O microservomotor, pessoal, essa peça que está se movendo aqui na imagem, ela é muito utilizada na robótica e em aeromodelos. Ela é utilizada nos aeromodelos para movimentar as partes que dá os comandos ao avião, como por exemplo o leme, como por exemplo aileron, tá? Dentro do microservomotor tem um sistema de engrenagem que limita seu movimento a 180 graus. Quando eu falo 180 graus, é apenas um padrão, tá? Nem todos os servos motores têm 180 graus, tá? Isso pode variar. Dentro dele tem um circuito que sabe quando a peça, que é essa pecinha vermelha, se movimentou a 180 graus, tá? Então quando o circuito detectar que a pecinha movimentou 180 graus, ele automaticamente interrompe e deixa ela parada lá. Aqui na imagem ele está indo e voltando porque isso é uma imagem GIF, tá? Então ela vai ter que se mover, ela vai ter que ir e vai ter que voltar para iniciar de novo. Mas na vida real, ele está aqui, ele vem e para aqui e fica parado aí. A não ser que você dê uma ordem ao seu circuito para que o microservo volte à sua posição inicial de novo, tá bom? Mas é o seguinte, se a gente não pode usar apenas o circuito para controlar este giro, a gente tem que utilizar uma trava dentro das engrenagens, porque o circuito ele não é totalmente exato, tá bom? Então essa trava ela vai parar o movimento da haste em exatamente 180 graus, tá? Então quando ele parar, a plaquinha que tem dentro do microservo vai identificar que ele está em 180 graus e vai enviar para a placa que está controlando o microservo, tá? Essa placa então vai saber, meu servo está em 180 graus. Aí você vai dar uma ordem para a sua placa: movimente o servo a 60 graus. Aí ele vai voltar ao microservo, vai parar o microservo em 60 graus, tá bom? Então é assim que funciona mais ou menos o movimento finito. Vamos ver aqui outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui podemos ver um olho mecânico. Esse olho mecânico também utiliza um microservomotor, aqui como podemos ver, ó, que é um microservomotor. Mas é o seguinte, como eu falei, isso daqui é uma imagem GIF, tá? Ela tem que ficar se movendo, mas na vida real, este olho ele iria mover para um lado e ficar parado, virado para aquele lado. Ele não iria voltar, a não ser que a placa que está controlando todo o sistema movimentasse o microservo, tá bom? Nesse caso aqui podemos ver que o microservo não consegue dar uma volta completa de 360 graus, que no caso é esse aqui, ó, 360 graus, 60 graus, tá? Ele não consegue dar essa volta de 360 graus. Por quê? Em primeiro lugar, o microservo aqui está configurado para não dar essa volta de 360 graus. E em segundo lugar, essas partes mecânicas do olho não permite, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que se a haste do microservo tentasse dar uma volta completa nesse sentido, ó, ia chegar a um determinado momento que o sistema mecânico do olho iria interromper essa haste, tá? E não iria conseguir, o servo não conseguiria manter a volta. Se for um microservo muito forte, ele pega esses dois olhos aqui e quebram eles para trás, para tentar concluir a sua volta de 360 graus, tá bom?
Isso é em casos particulares, tá? Porque existem microserviços motores que dá a volta de 360 graus, legal? Então apenas em casos particulares. Galera, este é o nosso último assunto, tá? De mecânica na robótica. Eu espero que vocês tenham compreendido aí alguma coisa com o que eu falei. É um assunto fácil, tá bom? Eu queria dar um aviso que antes de encerrar a aula. Na aula passada eu passei um trabalho, tá bom? Para você construir, você desenhar, não era para construir, tá? Era para você apenas desenhar um possível projeto, tá? Esse projeto ele tinha que ter 4 pernas, tinha que usar no mínimo 2 motores e outras condições que tinha lá definidas no trabalho. Pouquíssimas pessoas entregaram esse projeto, tá? Esse projeto, pessoal, ele vale 25 pontos. Se você concluir ele da maneira que eu tô pedindo, do jeito que eu tô pedindo, você ganha esses 25 pontos, tá bom? Então, o prazo era apenas de 10 dias, mas o formulário ainda tá aberto, tá? Se você quiser, você pode mandar ainda, vai continuar aberto, mas não vai ficar para sempre aberto não, tá? Eu vou delimitar aí mais alguns dias. Teve muitos que tiveram a dificuldade de enviar o projeto. Por quê? Bom, no formulário ele não está aceitando, não sei por que ele não está aceitando arquivos muito grandes de imagens, tá? Se você estiver enfrentando esse problema de não estar conseguindo enviar, você pode enviar o seu projeto para o meu e-mail, tá? Que é tdcprojetos@gmail.com, ou pelo meu WhatsApp, tá? Se você quiser o número do WhatsApp, você entra no meu canal. Lá na capa do meu canal tem o número do WhatsApp meu. E você pode estar enviando também sem problema. Algumas das pessoas que enviaram não tiveram seu trabalho corrigido ainda, por quê? Bom, o processo de correção desse trabalho é bem complexo, tá? Porque eu vou analisar parte por parte e vou mandar uma lista de informações para que essa pessoa possa melhorar seu projeto para que ele realmente funcione da maneira certa, tá bom? Então, reforçando aqui, pessoal, se você não fez, por favor, faça. Isso vai ajudar você muito, porque vale 25 pontos. E lembrando, se você tiver 3 atividades sem ser concluída, você automaticamente está eliminado do curso. Bom, então é isso, pessoal, até a nossa próxima aula. Vai ter uma pequena atividade sobre esse assunto. E é isso, até outra hora, valeu.